O guardião do livro. Levanta-te, ó feliz estrangeiro, atingiste o teu alvo. Ressecado de sede e contorcendo-me debaixo dos raios de um sol escaldante, descerrei levemente os olhos e dei acordo de mim deitado no chão, com o vulto negro de um homem curvado sobre mim e que, com delicadeza, me umedecia os lábios com água e cuidadosamente lavava os meus ferimentos. Era cheio de corpo, de feições rudes, com a barba e as sobrancelhas hirsutas, de olhar profundo e aguçado, de idade muito difícil de se determinar. Contudo, seu toque era suave e reconfortante. Foi com seu auxílio que pude sentar-me e perguntar com voz tão sumida que mal soava aos meus próprios ouvidos. Onde estou? No pico do altar. E a gruta? Atrás de ti. E o abismo negro? Na sua frente. Era imenso o meu assombro quando olhei e vi atrás de mim a gruta e na minha frente o abismo, como uma imensa boca escancarada. Eu me encontrava bem à beira do precipício e então pedi ao homem que me levasse para dentro da gruta, o que ele me fez com a maior boa vontade. Quem me tirou do abismo? Aquele que te guiou até o alto deve ter te tirado do abismo. Quem é ele? O mesmo ele que atou a minha língua e me manteve prisioneiro neste pico durante 150 anos. Vós sois então o abade prisioneiro? Sim, sou. Mas vós falais e ele é mudo. Tu desataste a minha língua. Ele evita a companhia dos homens, vós, ao que parece, não tendes medo de mim. Evito todos os homens, menos tu. Jamais, até hoje, viste o meu rosto, porque evitais todos os homens menos eu? Durante 150 anos estive à tua espera. Durante 150 anos, sem falhar um só dia, em todas as estações do ano e com todo e qualquer tempo, meus olhos pecadores procuraram por entre os rochedos da escarpa um homem que houvesse subido a montanha, aqui chegado como tu chegaste, sem cajado, nu e sem provisões. Muitos foram os que tentaram por outros caminhos, porém não vinham sem cajado, nus e sem provisões. Durante todo o dia de ontem estive a observar a tua caminhada. À noite deixei que dormisses na gruta, mas ao alvorecer aqui vim e te encontrei desacordado e sem alento. Mas tinha certeza de que voltarias à vida. Aí está, mais vivo do que eu. Tu morreste para viver. Eu estou vivendo para morrer. Glória seja dada ao teu nome. Tudo se passou conforme as suas promessas. Tudo foi como deveria ser. Não tenho a menor dúvida de que és o escolhido. Quem? O bem-aventurado em cujas mãos devo entregar o livro sagrado para que o publique e o entregue ao mundo. Que livro? O seu livro, o livro de Mirdad. Mirdad? Quem é Mirdad? Será possível que não tenhais ouvido falar em Mirdad? Que coisa estranha! Eu estava absolutamente certo de que nesta época já o seu nome houvesse sido propagado por toda a terra, tal como interpenetra o solo debaixo dos meus pés e o céu por cima de mim. Este solo é sagrado, é estrangeiro, seus pés o pisaram. Sagrado é este ar que nos envolve, seus pulmões o respiram. Sagrado é este céu que nos cobre, seus olhos o perscrutaram. E assim dizendo, o monge curvou-se reverentemente, beijou 3 vezes o solo e calou-se. Depois de uma pausa, eu disse: acicatais o meu desejo de saber mais a respeito desse homem, que chamais de Mirdad. Volta para mim o teu ouvido, e eu te contarei tudo o que me é permitido contar. Meu nome é Chamadã. Eu era o superior da arca no dia em que faleceu um dos companheiros, mas havia a sua alma partindo, e eis que me vieram avisar de que um estranho se achava ao portão, pedindo para falar-me. Bem sabia eu que ele havia sido enviado pela providência para tomar o lugar do companheiro falecido, e devia ter me regozijado pelo fato de Deus ainda estar cuidando da arca, tal como havia feito desde a época de nosso pai Sem. Nessa altura, eu o interrompi para perguntar se era verdade o que havia contado o povo da falda da montanha, de que a arca fora construído pelo primeiro filho de Noé. Sua resposta foi imediata e enfática. Sim,
É exatamente conforme te disseram. E continuou a história interrompida. Pois bem, eu deveria ter me regozijado. No entanto, por motivos inerentemente fora de meu entendimento, estabeleceu-se uma revolta em meu coração. Antes mesmo de ter posto os olhos sobre o estranho, já todo o meu ser lutava contra ele, e resolvi recusá-lo, embora no meu íntimo estivesse certo de que, o fazendo, quebrava as invioláveis tradições do moceiro e, concomitantemente, rejeitava aquele que eu havia enviado. Quando abri o portão e o vi, um jovem de não mais de 25 anos, senti no peito milhares de punhais com os quais desejava feri-lo. Nu, aparentemente faminto e sem o menor meio de proteção, nem ao menos um cajado, parecia inteiramente indefeso. Havia, porém, no seu rosto, uma luz que lhe dava um aspecto mais invulnerável do que um cavalheiro em sua armadura, e o fazia parecer muito mais idoso do que realmente era. Todo o meu ser, desde o mais íntimo de meu coração, bradava contra ele. Todas as gotas de meu sangue desejavam esmagá-lo. Não me peças explicações. Talvez o seu olhar penetrante me houvesse desnudado a alma e eu estivesse aterrorizado de ver minha alma nua diante de um homem. Talvez a sua pureza revelasse a minha imundície e me doesse ver dilacerados os véus que até então eu vinha tecendo para ocultá-la. Talvez houvesse uma velha contenda entre a sua estrela e a minha. Quem sabe? Quem poderá saber? Só ele poderá dizer. No tom mais ríspido e impiedoso, eu lhe disse que não poderia ser admitido na comunidade e ordenei-lhe que se retirasse imediatamente. Ele, porém, não se moveu do lugar e, calmamente, aconselhou-me a refletir. Seu conselho pareceu-me um insulto e cuspi no seu rosto. Ainda assim, ele não se retirou e, limpando vagarosamente a saliva do rosto, mais uma vez aconselhou-me a reconsiderar minha decisão. Enquanto ele limpava a saliva de seu rosto, eu tinha a impressão de que era o meu que estava emporcalhando com ela. Sentia-me derrotado e no íntimo de meu ser admitia que a luta era desigual, sendo ele o mais forte. Como sempre sucede quando o orgulho é derrotado, o meu se recusou a ceder e lutou até ver-se caído e pisado no pó da terra. Eu estava quase cedendo ao pedido do homem, mas primeiro queria vê-lo humilhado. Ele, porém, de modo algum se humilhava. Subitamente, ele pediu alimento e roupas, e com isso reviveram as minhas esperanças. Com a fome e o frio combatendo a meu favor, julguei que a batalha estivesse vencida por mim. Cruelmente, declarei-lhe que o mosteiro vivia de caridade e por isso não podia fazer caridade. E assim dizendo, eu mentia desavergonhadamente, pois o mosteiro era extraordinariamente rico para negar alimento e roupas aos necessitados. O que eu desejava era que ele suplicasse, mas isso ele não fazia. Pedia como quem tinha direito àquilo que solicitava. Havia uma aparência de comando no seu pedido. A luta durou bastante tempo, porém a situação não mudou. Desde o início até o fim, ele comandou a batalha. Para esconder a minha derrota, finalmente propus que ele entrasse na arca, porém como servo, somente como servo. Para mim, isso era como um consolo, pois pensava eu, seria para ele uma humilhação. No meu orgulho, eu não me dava conta de que era eu o mendigo e não ele. Para confirmar a minha humilhação, ela aceitou a proposta sem ao menos murmurar. Não me passava pela ideia que, aceitando-o como servo, mesmo como um servo, eu estava excluindo-me. Até o último dia aferrei-me à ilusão de que era eu, e não ele, o mestre da arca. Ah, Mirdade! Mirdade que fizeste a Xamadã! Xamadã que fizeste a ti mesmo! 2 grandes lágrimas vieram molhar suas longas barbas. Senti-me comovido e disse: Peço-vos que não faleis mais deste homem cuja memória sai de vossos lábios com lágrimas. Não te perturbes, abençoado mensageiro. É o orgulho do superior de outrora que ainda destila estas lágrimas de fel. É a autoridade da letra que está rangendo os dentes contra a autoridade do espírito. Deixa o orgulho chorar. Ele chora a sua morte. Deixa a autoridade ranger os dentes. É pela última vez que o faz.
Ah, se os meus olhos não estivessem tão envedados pela neblina deste mundo, quando pela primeira vez encarei o seu rosto celestial. Ah, se meus ouvidos não estivessem tão entupidos com a sabedoria deste mundo, quando foram desafiados pela sabedoria divina. Ah, se a minha língua não estivesse tão recoberta das amargas doçuras da carne, quando lutava com a sua língua revestida de espírito. Tenho já colhido muito e mais ainda terei a colher do joio da minha ilusão. Durante 7 anos, ele foi um humilde servo entre nós, dócil, ativo, incapaz de ofender, inobstrutivo, pronto a executar o menor pedido de qualquer dos companheiros. Movia-se suavemente, como se estivesse deslizando no ar. Nenhuma só palavra lhe saía dos lábios. Pensávamos que tivesse feito um voto de silêncio. Alguns de nós estávamos, a princípio, inclinados a aborrecê-lo. Ele recebia os golpes com uma calma extrema terrena, e dentro em pouco nos havia forçado a lhe respeitar o silêncio, diferentemente do que se dava com os outros 7 companheiros, os quais se sentiam deliciados com a sua calma, que tinha sobre eles o efeito contagioso de um calmante, e a sentia opressiva e enervante. Muito esforço fiz para perturbá-la, sempre, porém, em vão. O nome sob o qual se nos apresentou foi Mirdad. Só por esse nome ele atendia. Era tudo quanto sabíamos dele. No entanto, sua presença era profundamente sentida por nós, tão profundamente que raras vezes falávamos mesmo de coisas essenciais, a não ser depois dele se retirar para sua cela. Foram anos de abundância, os primeiros 7 anos de Mirdá. As posses do mosteiro foram aumentadas muito além de 7 vezes. Meu coração se suavizou a seu favor e consultei seriamente a comunidade se o admitiríamos como companheiro, já que a providência não nos enviava outro. Justamente nessa ocasião, sucedeu o que nenhum de nós poderia prever, e menos ainda este pobre Chamadã. Mirdad descerrou os lábios e a tempestade foi libertada. Deu liberdade àquilo que durante tanto tempo o seu silêncio havia ocultado, e aquilo rompeu em torrentes tão irresistíveis que todos os companheiros foram colhidos na sua própria correnteza. Todos, menos este pobre Chamadã, que lutou contra ele até o fim. Tentei inverter a situação, afirmando a minha autoridade como superior, mas os companheiros não reconheciam outra autoridade que não fosse a de Mirdá. Mirdá era o mestre. Chamadã não passava de um clandestino. Recorri até à astúcia. A alguns companheiros tentei subornar com largas somas em ouro e prata. A outros com grandes lotes de terra fértil. Já estava quase vencendo, quando Mirdá percebeu a minha intriga e a desfez sem o menor esforço. Bastaram para isso umas poucas palavras. Estranha e complicada era a doutrina que ele sustentava. Está toda ela no livro. Disso me é permitido falar. Mas a sua eloquência fazia a neve parecer piche e o piche parecer neve. Tão nítida e poderosa era a sua palavra. A essa arma que poderia eu opor? Nada, senão o selo do mosteiro, que se achava em meu poder. Mesmo esse já de nada me servia, pois os companheiros, entusiasmados por suas exortações inflamadas, forçavam-me a pôr o selo do mosteiro a todos os documentos que julgavam que eu deveria legalizar. Pouco a pouco, eles doaram todas as terras do mosteiro que a este haviam sido doadas pelos fiéis durante muitos e muitos anos. Depois Mirdad começou a enviá-los para fora do mosteiro em missões, carregados de presentes para os pobres e necessitados das vilas que cercam este monte. No último dia da Arca, que era uma das 2 comemorações anuais do mosteiro, sendo a outra o dia da videira, Mirdad encerrou as suas loucuras ordenando a seus companheiros que arrecadassem tudo o que pertencia ao mosteiro e distribuíssem ao povo que se havia reunido lá fora. Tudo isso eu vi com meus olhos pecadores e está registrado em meu coração, que quase rebentou de ódio a Mirdá. Se o ódio somente pudesse matar aquele que eu abrigava em meu coração, teria assassinado 1 milheiro de Mirdades. Mas o seu amor era mais forte do que o meu ódio.
Mais uma vez, a luta era desigual. Mais uma vez, o meu orgulho não cederia enquanto não se visse derrubado e pisoteado no pó da terra. Ele me esmagava sem me atacar. Eu o atacava e, com isso, esmagava-me a mim mesmo. Quantas vezes tentou, com a sua amorosa paciência, remover a trave que me impedia de ver? Quantas vezes eu procurei outras, mais fortes e mais opacas, para pô-las diante de meus próprios olhos? Quanto mais amor ele demonstrava por mim, mais eu lhe retribuía com ódio cada vez mais forte. Éramos 2 soldados num campo de batalha, Mirdad e eu. Mas ele, sozinho, era uma legião. Eu lutava desacompanhado. Tivesse eu o apoio dos outros companheiros e ao fim seria o vencedor. E lhe teria devotado o coração. Meus companheiros, porém, lutavam com ele, contra mim, traidores. Mirdad, Mirdad, eu te vingaste. Mais lágrimas, desta vez acompanhadas de soluços e uma longa pausa, após a qual o superior de novo curvou-se 3 vezes, beijou o solo, dizendo: Mirdad, meu conquistador, meu senhor, minha esperança, meu castigo e minha recompensa, perdoa a amargura de Xamadã. A cabeça de uma cobra conserva o seu veneno mesmo depois de separada do corpo, mas, felizmente, já não pode morder. Xamadã já não tem presas agudas, nem veneno. Sustenta-o como seu amor, até o dia em que possa o mel destilar de sua boca, tal como destilava da tua. Foi isto que tu lhe prometeste. Hoje o libertaste de sua primeira prisão. Não o deixes penar por muito tempo na segunda. Como se eu tivesse lido na minha mente a pergunta de quais eram as prisões a que se referia, o superior, a suspirar, explicou, numa voz tão melodiosa e mudada que se poderia jurar ser de outra pessoa. Neste dia, ele nos chamou a todos para dentro desta gruta onde frequentemente dava lições aos 7. O sol estava a se pôr. O vento de leste havia trazido uma neblina cerrada que enchia as gargantas de pedra da montanha e, como se fosse uma coberta mística, se espalhava por toda a terra, desde aqui até o mar. Elevava-se até a metade desta montanha que parecia, assim, haver se transformado em uma praia. No lado do ocidente havia nuvens negras ameaçadoras que obscureciam totalmente o sol. O mestre, comovido, porém, dominando sua emoção, abraçou cada um dos 7 por sua vez, dizendo ao abraçar o último: Muitos anos vivestes vós nestas alturas. Hoje tereis que descer ao abismo. Se não subirdes, descendo, e não chegardes ao vale pelo ápice, as alturas vos porão tontos, e a profundidade vos porão cegos. Depois, voltando-se para mim, olhou-me terna e longamente nos olhos e disse-me: Quanto a ti, Xamadã, tua hora ainda não é chegada. Terás que esperar minha volta a este pico. E enquanto me esperas, será o guardião do meu livro, o qual está encerrado num cofre de ferro, debaixo do altar. Cuida que ninguém lhe ponha as mãos, nem mesmo as tuas mãos devem nele tocar. Ao devido tempo, enviarei o meu mensageiro para que o leve, publique e ofereça ao mundo. Eis os sinais pelos quais o reconhecerás. Subirá este cume pela escarpa rochosa. Iniciará sua viagem completamente vestido, levando consigo um bastão e 7 pães. Mas o encontrarás em frente desta gruta sem cajado, sem provisões, nu, desmaiado e sem alento. Até que ele chegue, tua língua e teus lábios serão selados e evitarás a companhia das pessoas. Só quando ouvires serás libertado da prisão do silêncio. Depois de lhe haveres entregue o livro, será transformado em pedra. Pedra essa que estará guardando a entrada dessa gruta até que eu volte. Dessa prisão só eu te poderei libertar. Se julgares curta, mais curta ela se tornará. Crê e tem paciência. Dito, também a mim abraçou. E depois, voltando-se para os 7, fez um sinal com a mão e disse: Companheiros, siga-me. Marchou adiante deles, pela escarpa, com sua nobre cabeça erguida, seu olhar penetrando a distância, seus santos pés mal tocando o solo. Quando chegaram à orla da neblina, o sol surgiu na extremidade inferior da nuvem negra que se sobrepunha ao mar.
formando uma passagem abobadada no céu, iluminada por uma luz por demais maravilhosa para ser descrita em palavras humanas, excessivamente refulgente para os olhos humanos. E pareceu-me que o mestre e os seus 7 haviam sido desligados da montanha e que caminhavam pela neblina, pela estrada abobadada, para dentro do sol. E como me doía ser deixado só. Oh, tão só! Como alguém que estivesse exausto dos pesados trabalhos de um longo dia, Xamadã subitamente relaxou os músculos e silenciou, deixando cair a cabeça e fechando os olhos. O peito arfava descompassadamente. Enquanto eu meditava, procurando palavras consoladoras, ele levantou a cabeça e disse: Tu és o favorito da fortuna. Perdoa a um homem infeliz. Falei muito, talvez demais. Nem poderia ser de outro modo. Poderia alguém cuja língua tivesse estado presa durante 150 anos romper o seu silêncio simplesmente com um sim ou um não? Pode um Xamadã ser humildade? Permites que eu faça uma pergunta, irmão Xamadã? Que bondade tua me chamardes de irmão. Ninguém me deu esse tratamento desde que morreu meu único irmão. Faz isso muitos e muitos anos. Qual é a pergunta? Uma vez que Mirdá é tão grande mestre, é de se admirar que até hoje o mundo não tem ouvido falar nele e nos seus 7 companheiros. Como pode ser assim? Talvez esteja esperando chegar o seu tempo. Talvez ensine sob outro nome. De outra coisa, estou certo. Mirdá mudará o mundo, assim como mudou a arca. Ele deve ter falecido há muito tempo. Mirdá não. Ele é mais poderoso do que a morte. Quereis dizer que ele destruirá o mundo assim como destruiu a arca? Não, 1000 vezes não. Ele libertará o mundo assim como libertou a nossa arca. E então acenderá a luz eterna que os homens como eu têm ocultado sob muitos alqueires de ilusões, e agora se queixam das trevas em que se encontram. Ele reconstruirá nos homens aquilo que os próprios homens destruíram. O livro em breve estará em tuas mãos. Lendo-o, tu verás a luz. Não me posso demorar mais. Espera aqui até que eu volte. Não deves vir comigo. Levantou-se e foi, deixando-me bastante perplexo e impaciente. Também eu me levantei, porém não fui além da orla do abismo. As magníficas linhas e cores da cena que se desenrolavam diante dos meus olhos de tal modo me invadiram a alma que por um momento me senti dissolvido e aspergido em imperceptíveis gotículas sobre tudo aquilo e dentro daquilo tudo. Sobre o mar, lá distante, calmo e cercado de uma leve névoa cor de pérola. Sobre as colinas, estas curvadas, aquelas eretas, todas, porém, erguendo-se em rápida sucessão, desde a praia em direção ao topo dos áridos penhascos, sobre as pacíficas aldeias situadas nas colinas e emolduradas pelo verde da terra, sobre os vales verdejantes, ao pé das colinas, apagando a sua sede no coração líquido que descia das montanhas e salpicando de homens que cultivavam a terra e animais que pastavam. Dentro das gargantas e ravinas dos montes, cicatrizes vivas da luta destes montes, como o templo, na brisa suave, no azul do céu e na terra acinzentada lá embaixo. Somente quando o olhar descansou de sua viagem pousando sobre a escarpa, voltei a lembrar-me do monge e da envergonhada narrativa a seu respeito e de Mirdá e o livro. E fiquei maravilhado a pensar na poderosa mão invisível que me havia posto em busca de uma coisa para me dirigir a outra, e abençoei em meu coração. Dentro em pouco, o monge voltava e, entregando-me um pequeno pacote envolvido em tecido de linho, amarelecido pelo tempo, disse: Minha missão é, doravante, a tua missão. Ser-lhe-ei fiel. Chegou a segunda etapa de minha história. As portas de minha prisão começam a abrir-se para receber-me. Logo se fecharão sobre mim. Quanto tempo permanecerão fechadas, só Mirdá poderá dizer. Logo, Xamadã será esquecido por todas as memórias. Como é doloroso! Oh, como é doloroso ser esquecido! Mas por que digo isso? Nada jamais se apaga da memória de Mirdá. Aquele que vive na memória de Mirdá vive para sempre.
Seguiu-se uma longa pausa, depois do qual o superior levantou a cabeça e, fitando-me com olhos lacrimejantes, continuou num sussurro que mal se podia ouvir. Dentro em pouco descerás para o mundo. Estás, porém, nu, e o mundo detesta a nudez. Até a sua própria alma ele envolve em trapos. Já não necessito mais de minhas roupas. Entrarei na gruta e as despirei, a fim de que possas, com elas, cobrir a tua nudez. Muito embora as roupas de Xamadã não se ajustem senão a Xamadã. Espero que sejam um estorvo para ti. Não fiz comentário algum àquela proposta, aceitando-a em alegre silêncio. Enquanto o superior entrava na gruta para se despir, desembrulhei o livro e principiei desajeitadamente a folhear suas páginas de pergaminho, amarelecidas pelo tempo. Logo, me senti preso pela primeira página, que me esforcei por ler, e continuei a ler, cada vez mais absorto. Subsequentemente, eu esperava que o superior me avisasse de que acabara de se despir e me chamasse para vestir-me. Mas os minutos se passaram e ele não me chamou. Levantando meus olhos das páginas do livro, olhei para a gruta e no meio dela vi as roupas do superior amontoadas. Mas o próprio superior eu não via. Chamei-o diversas vezes, cada vez em voz mais alta. Não houve resposta. Fiquei muito assustado e confuso. Na gruta não havia outra saída senão aquela na frente da qual eu estava. Por ali o superior não saíra, disso eu não tinha a menor dúvida. Seria ele um fantasma? Mas eu sentia a sua carne e os seus ossos com minha própria carne e ossos. Além disso, ali estava o livro, nas minhas mãos, e as suas roupas dentro da gruta. Talvez ele estivesse debaixo delas. Entrei e apanhei-as uma por uma, pensando em como era ridícula essa ideia. Muito maior pilha de roupas do que aquela seria incapaz de ocultar o seu corpo. Teria ele, de algum modo, conseguido sair da gruta e caído no abismo negro? Tão logo essa ideia brilhou no meu cérebro, saí apressadamente da gruta e mal tinha dado alguns passos e vi frente a frente com uma grande rocha posta exatamente à beira do abismo. Aquela pedra havia pouco tempo não estava ali. Tinha a aparência de um animal acocorado, mas a cabeça se parecia muito com a de um homem de feições rudes, com o queixo forte e levantado, as mandíbulas fortemente cerradas e os olhos semicerrados fitando o vácuo na direção do norte. Queridos ouvintes, se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.